Para já damos destaque também à notícia que faz hoje manchete do Correio da Manhã. Um espião português foi apanhado a vender segredos da NATO. Foi preso pelo SIS em Roma. Está em prisão preventiva. Carvalhão Gil, operacional do SIS, vendia segredos da NATO aos russos. Foi preso pela Polícia Judiciária em Roma, num café. Esperava pela chegada do espião russo, que lhe pagava 10 mil euros por cada informação. Foram ambos detidos e já estão em prisão preventiva em Itália. Deverão ser extraditados para serem julgados no nosso país. O alerta foi dado o ano passado pelo próprio SIS. Carvalhão Gil, de 57 anos, um dos mais antigos quadros da secreta portuguesa, ficou sob a mira dos próprios serviços desde os anos 90, quando foi acompanhar um grupo de jovens estagiários a Israel. Levou a namorada, uma jovem de leste, e os mais novos agentes contaram depois que nunca os acompanhou. Demitido de chefe de serviço, manteve-se como um operacional, para quem a informação mais reservada não devia estar disponível. Mas os conhecimentos mantidos ao longo dos anos abriram-lhe portas. Rapidamente, os russos perceberam que Carvalhão Gil poderia ser o cavalo de Troia na informação da NATO. Não lhes interessava as informações de Portugal, mas sim os segredos partilhados pelos europeus. Habituado às vigilâncias e contravigilâncias, Carvalhão Gil revelou-se um caso difícil para a unidade que combate o terrorismo na Polícia Judiciária. Foi várias vezes encontrar-se com o russo, mas viajava para países diferentes dos locais combinados. Apanhava comboios, autocarros, outros transportes públicos, sempre para despistar qualquer perseguição policial. Na quinta-feira à noite, a PJ soube que Carvalhão Gil se preparava para viajar para Roma na manhã seguinte. Nessa mesma noite foram emitidos mandados internacionais e os inspectores seguiram viagem no mesmo avião. A Interpol estava também avisada. Os dois espiões foram presos quando se iam encontrar. Carvalhão Gil responde por espionagem, corrupção, branqueamento de capitais e violação do segredo de Estado. Vamos à análise em estúdio. Connosco temos o professor Rui Pereira, nosso habitual comentador, e também o especialista em segurança internacional, Miguel Ferreira da Silva. Muito boa tarde a ambos, muito boa tarde, obrigada pela presença. Professor, começo por si, até porque, para lá das relações profissionais que teve com esta pessoa, com este espião que acabou por ser detido em Roma, está também, obviamente, por dentro deste assunto, porque assim lidou com ele, mas o que lhe perguntava é que tipo de segredos é que valem 10 mil euros? Vejamos, aquilo que é veiculado pelas notícias, e é esse o meu conhecimento, é que se trata de documentos classificados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são documentos que interessam muito aos serviços russos. Como é sabido, hoje já não existe KGB, que era o serviço da União Soviética, mas existem 3 serviços russos muito ativos. O FSB, que é o Serviço Interno, o SVR, que é o Serviço Externo, e o GRU, que é o Serviço Militar. E um dos motivos de interesse dos serviços russos são documentos relacionados com a atividade da NATO, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Portanto, aquilo que acontecia aqui é que, a fazer fé nas notícias, claro, em tribunal se provará e ressalvamos sempre a presunção de inocência, um quadro do Serviço de Informações venderia documentos classificados a um agente dos serviços da Federação Russa. Isto é extraordinariamente grave. O crime de espionagem, neste caso, por ser praticado por alguém que tinha responsabilidades especiais, é punido com pena de prisão de 5 a 15 anos. O crime de corrupção passiva, 1 a 8 anos, sem contar com a violação do segredo de Estado, que pode eventualmente ser consumida pelo crime de espionagem e pelo crime de branqueamento, que em certos casos pode ir até 8 anos e até mais. Portanto, temos aqui um quadro sancionatório, se estes factos forem provados, muito pesado, que pode levar a uma pena até de 20 anos no limite, ou de 25 anos. Gostava de dizer, no entanto, para as pessoas não ficarem completamente alarmadas, que é de relevar a circunstância de ter sido o próprio Serviço de Informações a detectar esta situação. O jornal O Correio da Manhã faz referências ao passado, e nessas referências ao passado
refere que havia um lastro histórico, não por espionagem, mas por um comportamento menos correto que levou a que este quadro, alegadamente, tenha sido demitido de uma direção intermédia, mas ele manteve-se ao serviço porque não havia nada com esta gravidade. Agora, este facto é muito grave, mas foi detectado, felizmente, pelo próprio Serviço de Informações. E, portanto, a atividade da Polícia Judiciária... Vamos assumir que o seu telefone está a tocar, professor, não tem problema nenhum. Estas coisas às vezes acontecem. A atividade da Polícia Judiciária foi aqui uma atividade decisiva, porque é o órgão de polícia criminal com competência reservada para investigar este crime. Agora, também há que aguardar pela cooperação internacional, porque à escala europeia existe hoje um instrumento valiosíssimo que é o mandato de detenção europeu, que permite que este suspeito venha a ser entregue ao nosso país para efeitos de responsabilização penal, bem como o próprio comparsa que terá comprado os documentos. Nós já vamos voltar a conversar, professor, até para perceber a permeabilidade destes agentes, destes quadros, por assim dizer. Miguel Ferreira da Silva, o professor estava há pouco a dizer não há necessidade de ficar alarmado, mas se pensarmos que esta situação já acontecia há algum tempo e tinha condições para continuar, quase que podemos falar de uma espécie de avença, há razões ou não para ficarmos preocupados que isto aconteça, de facto, com mais quadros destes? Obviamente que sim, que temos todas as razões para estar preocupados. É um caso grave, como o professor disse muito bem, mas talvez seja uma boa ideia contextualizar. Isto não é caso único e a fonte da ameaça não parte de Portugal, parte da Rússia. Aliás, se nos recordarmos, ainda agora no início do mês, na Lituânia foi preso mais um agente russo. Em 2008, salvo erro, na Estónia, um outro também foi detido com passaporte português, curiosamente, conhecido Jesus. Enfim, há vários casos destes. Há uma atitude por parte da Rússia, uma nova atitude, que aliás foi também vista aqui quando houve sobrevoo por aeronaves russas, militares russas dentro do nosso espaço aéreo. Há toda uma atitude nova da parte da Rússia que é preciso monitorizar. No plano interno, tenho alguma razão no que diz, portanto, por aquilo que é hoje público na comunicação social, os valores envolvidos e a periodicidade parecem indiciar a construção de uma relação de longo prazo. Um comportamento regular. Não é? Exatamente, ou seja, estará menos em causa um documento em concreto, embora possa ser, aliás, muito grave em qualquer dos casos, mas independentemente do valor de um documento concreto que possa ou não ter sido vendido, porque é essa a expressão, está aqui a construção de uma relação. E isso sim é particularmente grave. Revela alguma fragilidade no nosso sistema com a qual devemos estar atentos, sem estarmos excessivamente preocupados. Uma das coisas que o Sr. Professor disse e que aqui é muito, 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 muito importante é que há aqui uma mudança de paradigma entre a política e os serviços de informações, porque se reparar, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, que é o levantamento de segredo de Estado antes de o problema ser tornado público. Ou seja, em termos de recolha de prova pela Polícia Judiciária, a prova recolhida foi recolhida já depois de ter sido levantado o segredo de Estado. É completamente diferente de outros casos que estão nos tribunais, em que se discute se o poder político levanta ou não o segredo de Estado para os tribunais poderem aferir da prova. Que tipo de, não sabendo nós que segredos foram passados já, vendidos, como Miguel disse, mas que utilidade é que eventuais documentos, informações, planos que daqui venham, desta venda, que daqui venham, podem ser úteis de facto para a Rússia e em que contexto? Bom, isso obviamente só os serviços russos é que poderão responder. Mas estamos aqui no campo das hipóteses, claro, não é? Mas em termos de análise, a utilidade é imensa, porque qualquer conhecimento, mesmo que já tenha sido obtido por outra via, vem confirmar ou não dados que os serviços de informações russos possam já ter. Por outro lado, revela também uma atitude dos serviços de informações russos, uma atitude mais agressiva, que faça um núcleo, nomeadamente NATO, está à procura de soft spots, de sítios mais fáceis onde entrar, frágeis, onde possa haver alguma fragilidade e explorar essas fragilidades. Claro. A propósito de fragilidade, professor, concorda ou não concorda, obviamente, mas seremos nós, no caso português, mais permeáveis, mais frágeis, os nossos espiões, os nossos profissionais mais frágeis a este tipo de abordagem? Não, repare, olha, eu vou-lhe dar um exemplo clássico e muito elucidativo. Um senhor chamado Kim Philby, que era inteligentíssimo,
que era extremamente graduado no MI5, que era responsável pela contra-espionagem em relação ao leste, era espião da União Soviética. Quando foi descoberto mais 3 comparsas, todos provenientes da alta burguesia e da aristocracia mesmo inglesa, fugiu para a União Soviética e está enterrado como herói da União Soviética no Kremlin. Ora bem, é evidente que não há serviços que consigam resistir e tornar-se imunes às tentativas de penetração de serviços hostis. E, portanto, não podemos considerar que isto é uma particularidade do serviço português. Temos aqui um quadro, repito, a confirmar-se tudo isto, não é? Que vem da origem do serviço. Tem 30 anos de serviço, cerca de 30 anos de serviço no Serviço de Informações de Segurança. É evidente que os serviços de informações, os serviços de inteligência, têm de se defender. Eu fui diretor de um serviço durante 3 anos e 9 meses e não se trata de repartições públicas normais. No recrutamento tem de haver muito cuidado, na acreditação tem de haver muito cuidado. Mas, por exemplo, para alguém ter acesso a documentos da NATO, tem de ser acreditado. E não só pelo serviço. Há um procedimento de acreditação que é externo. Mas que nível de acesso teria esta pessoa em causa? Ele não devia ter o nível de acesso máximo, mas tinha um nível de acesso suficiente para os serviços russos se interessarem. Porque, respondendo à pergunta que já foi respondida, e bem, de há um bocadinho, é evidente que os serviços russos têm interesse por qualquer documento NATO. Não há nenhum que não lhes interesse. Se aparecer um documento NATO num café e se aparecer um agente dos serviços russos, tem imediatamente interesse nesse documento. Seja sobre o que for. Basta ser um documento NATO. Porquê? Porque a Federação Russa encara a NATO como uma organização ofensiva que põe em causa os seus interesses. E realmente a espionagem não morreu. A espionagem não morreu, a espionagem continua a existir, apesar de hoje ter muito interesse à atividade económica, a espionagem militar continua a ter muito interesse e basta pensar no que se está a passar na Ucrânia, nos voos que foram, e bem referidos, que foram uma forma de experimentar qual era a atitude do Ocidente, para compreender a importância que estes documentos têm. E às vezes a realidade supera um bocadinho a ficção. Para terminarmos, Miguel, se quiser acrescentar alguma coisa, porque estava a fazer-me sinal, mas também queria perguntar que consequências é que esta situação também vai ter nas relações entre os países, a Rússia com a NATO e por aí. É um pouco isso, mas eu destacaria mais do que essas, porque é um processo que vai demorar. Tradicionalmente, claro. As relações nos serviços de informações são de longo prazo, as reações não são imediatas ou tendem a não ser imediatas. Eu faria mais a análise interna cá em Portugal. Sim. E a nossa relação com os nossos parceiros. Por um lado, há de destacar que isto é um feito nacional, não podemos só pensar naquilo que correu mal, perdão, mas também pensar naquilo que correu bem. O facto de os nossos serviços conseguirem ter detectado e ter seguido todo o procedimento legal e ter passado toda a investigação para o Ministério Público e para a Polícia Judiciária é algo que devemos louvar. É algo que vem, de certa forma, cortar com uma tradição de notícias nos últimos anos, quer dizer, quase de mês a mês temos uma notícia sobre esta temática e que, de alguma forma, valoriza as capacidades do nosso sistema. De notar que correm alguns rumores há algum tempo sobre a possibilidade do atual secretário-geral, que já está no cargo há bastante tempo, mesmo há muito tempo, de poder, eventualmente, ter chegado à altura de ter outros interesses e, se isso se confirmar, este será quase que uma medalha, será uma saída em grande, digamos assim, porque é conseguir provar. Nos serviços de informações, nós temos que pensar que há sempre risco. A grande vantagem é ser capaz de o detectar. E isto é uma prova de que foi possível detectá-lo dentro dos serviços. Ao contrário, a consequência negativa é por parte da fiscalização, ou seja, esta detecção deveria ter acontecido, na minha opinião, pela fiscalização dos nossos serviços de informações e aí nota-se que o Conselho de Fiscalização tende a desaparecer em parte. Só num segundo, isso seria completamente impossível. Um Conselho de Fiscalização nunca conseguiria descobrir o que se passou aqui. Felizmente a direção, como o Sr. Doutor referiu, e bem, o Secretário-Geral e os serviços conseguiram detectar isto. Se falasse como um jogo do que se passou, quem ganhou foi a contra-espionagem portuguesa, a espionagem russa. Exatamente. Mas se me permite, tal como nós comentámos ainda agora, mesmo antes de entrar, o nosso sistema, por vezes,
falta uma instância judicial dedicada Sim, sim. que seja Isso devia capaz de existir, lidar com estas situações sem as entregar. Claro. Por exemplo, o problema que se põe agora é estes documentos passam a estar no segredo de justiça e não no segredo de Estado. Nós sabemos que o segredo de justiça, infelizmente, nem sempre é mantido e pode vir parar aos jornais o conteúdo destes documentos. E isso é grave. Muito bem. Miguel Ferreira, muito obrigada, professor Rui Pereira, mais uma vez, muito obrigada.